Esta é a segunda parte da aula que está tratando sobre os valores e a realização da moral. Às vezes, costuma-se falar da bondade, entre aspas, de alguns objetos. Fala-se, por exemplo, esse relógio é bom, ou a água desta cidade é boa. Mas o uso da palavra bom ou boa, nesses casos, não possui nenhum significado moral. Um bom relógio é um relógio que cumpre positivamente com sua função, com sua utilidade. Os valores existem nos produtos humanos e nos atos humanos, mas somente os atos humanos podem ser avaliados moralmente. Podemos qualificar moralmente o comportamento dos indivíduos ou dos grupos sociais, as intenções de seus atos e seus resultados e consequências. Mas nós não podemos qualificar moralmente a utilidade de um objeto. Os valores morais. Conceitos, juízos e pensamentos que são considerados certos ou errados por determinada pessoa ou sociedade. Essa é a definição daquilo que entendemos como valores morais. São princípios básicos que servem para diferenciar as ações corretas, boas e honestas daquelas que não são. Os valores morais são o referencial da ação teórica e servem principalmente para orientar a ação prática. A realização da moral. Toda moral compreende um conjunto de princípios, valores e normas. Entende-se por realização moral a incorporação dos princípios, de valores e normas em uma determinada sociedade, não só como tarefa individual, mas também como tarefa coletiva. Quais são alguns dos princípios morais básicos? Em cada época, a realização da moral é inseparável de certos princípios básicos ou regras básicas de comportamento que a sociedade entende como sendo bons, corretos, certos. Não se trata de princípios morais formulados teoricamente, mas de princípios que são construídos na prática social. Esses princípios regem o comportamento dos homens. Em época de guerra, por exemplo, é uma época de crise social. E em época de crise social, pode acontecer de certos princípios morais também entrarem em crise. Vou dar o exemplo do que aconteceu na Guerra Civil Americana ou na Primeira Guerra Mundial. Nessas guerras, as mulheres precisaram ocupar posições trabalhistas até então consideradas moralmente como imprópria para as mulheres. Isso aconteceu, por exemplo, na Guerra Civil Americana, que aconteceu na segunda metade do século XIX. Até então, as poucas mulheres que se formavam em medicina eram proibidas de exercerem a profissão como cirurgiãs. Era aceitável que uma mulher formada em medicina cuidasse da saúde das mulheres e das crianças, ou seja, ela poderia ocupar a especialidade de ginecologia e obstetrícia ou de pediatria, mas jamais como cirurgiã. A urgente necessidade de cirurgiãs, ou melhor, de cirurgiões, durante a guerra, fez com que algumas cirurgiãs fossem aceitas em hospitais de campanha localizados em campos de batalha. As imagens que eu estou mostrando são originais da Guerra Civil. Aqui você vê a foto de duas mulheres que foram as primeiras cirurgiãs norte-americanas. Elas foram aceitas como cirurgiãs na época da Guerra Civil Americana. Do lado direito, a primeira cirurgiã de origem afro-americana. Nesta outra imagem, pode-se ver o desenho de uma mulher
fazendo um procedimento cirúrgico na perna de um paciente. A necessidade de mulheres ocupando postos de trabalho predominantemente masculinos também aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, quando as mulheres substituíram a mão de obra dos homens nas fábricas de aviões, munições e até mesmo em fábricas de navios de guerra. Nessas ocasiões, as mulheres, passaram a fabricar os aviões. Aqui, olha, outra imagem das mulheres em fábricas de aviões. Antes, essas fábricas eram ocupadas por operários homens, mas muitos homens foram para a guerra e faltou mão de obra masculina. Aí, nesse caso, o trabalho da mulher, nesse trabalho que é considerado pesado, aqui um estaleiro, o trabalho da mulher que é considerado pesado passa a não ser mais visto como imoral, Muito bem, vamos continuar. Os valores e a realização da moral. Como já vimos em aulas anteriores, o ato moral implica consciência e liberdade. Tem caráter moral somente os atos dos indivíduos enquanto seres conscientes, livres e responsáveis, ou também os atos coletivos, enquanto forem planejados em conjunto e realizados conscientemente por um certo grupo de pessoas. Assim, o verdadeiro agente moral é o indivíduo, mas o indivíduo como ser social, ou seja, um indivíduo que vive num coletivo, vive coletivamente. Muito bem. Quando tratamos do ato moral, estamos lidando também com o comportamento moral das pessoas. E nós avaliamos o comportamento moral das pessoas. Atribuímos valor a esse comportamento moral. Fazemos um julgamento de valor a respeito desse comportamento, que pode ser bom ou mal. Escolhemos entre as opções possíveis. Dentre essas opções, a preferência ao que é mais digno ou a preferência ao que é menos digno. Todos os sujeitos, todos nós, diante do comportamento moral, ou do nosso comportamento moral, ou do comportamento moral de outras pessoas, nós atribuímos valor, nós fazemos julgamento de valor e nós escolhemos entre duas posições possíveis. Essas duas opções possíveis pode ser por uma preferência a algo que é digno ou a algo que não é digno. No caso, nós, quando escolhemos por algo que não é digno, estamos lidando com a negação do valor, que se trata de um valor moral negativo. Esses esquemas que eu faço, eles são chamados de mapas conceituais. O mapa conceitual, ele traz um resumão, do assunto. Então, vamos fazer esse resumão com relação ao ato moral. O ato moral implica sempre que o sujeito tenha consciência moral, mas que o sujeito também tenha uma realização moral. Então, o ato moral ele está sempre no âmbito da consciência, mas também no âmbito da realização moral. Vamos analisar primeiro, do lado esquerdo, no âmbito da consciência moral. A nossa consciência moral, ela é herdada social e historicamente. É uma construção social. Mas ela não é uma construção social rígida. Ela está sempre sujeita a mudanças. Eu, como um sujeito moral, eu sempre posso fazer uma reflexão ética a respeito do meu ato moral e a minha consciência moral pode me levar à mudança em relação ao meu ato moral. Voltando ali, do lado esquerdo, a herança social e historicamente construída. Bom, nesse caso, a nossa herança social nos traz qualidades morais ou pode nos trazer também defeitos morais. Tanto os defeitos morais como as qualidades morais, elas podem ser socialmente herdadas e construídas. Quanto às qualidades morais, nós as chamamos de virtudes morais, que é
à disposição para fazer o que é bom, o que é correto, a fazer o bem. Já os defeitos morais são disposições que nós temos para fazer o mal. Todos nós, enquanto sujeitos, nós temos qualidades morais e também temos defeitos morais, né? Todas as pessoas têm esses dois tipos de disposições, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. O que nós precisamos fazer é refletir eticamente sobre o nosso comportamento moral para que nós possamos desenvolver mais disposições para fazer o bem do que para fazer o mal. Muito bem, agora falando sobre a realização da moral, lá do lado direito. A realização da moral, ela implica em responsabilidade e consequências. Com relação à responsabilidade, né, tanto com os nossos atos individuais como com os nossos atos coletivos. E sempre os nossos atos morais vão gerar consequências. E essas consequências também são individuais e coletivas. Vou interromper e continuamos no próximo bloco.